Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Cumprimento aos inscritos com a paz do Senhor também. Mais um bom dia, mais um Café com Deus. A palavra que está, no nosso Café com Deus nessa manhã está em Marcos, a partir do seu capítulo 9, do seu versículo 14, cujo título fala, o jovem lunático. E a palavra diz, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado, e correndo para eles, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutes com ele? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxeste o meu filho que tem um espírito imundo, e este onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando os seus discípulos, e teus discípulos que os expulsassem, e não puderam os expulsar. Amém? A palavra de Deus aqui fala que existia um jovem lunático, E qual ele se machucava, ele se autoflagelava, porque ele tinha vários espíritos imundos. Nem seu pai e nem sua mãe já podiam mais com ele. Você imagine, um jovem cheio dos espíritos malignos que se autoflagela, que se lança no fogo, que tenta todo o tempo, contra a sua vida. E os pais ali, louvado seja o nome do Senhor, sofrendo durante muito tempo, por essa situação. A palavra de Deus fala que eles levaram os discípulos cercaram ele, tentaram expulsar, louvado seja o nome do Senhor, aquele espírito maligno que estava naquele jovem. Mas a palavra de Deus fala que estavam escribas, os fariseus, e ali havia uma grande discussão, porque você imagine, os discípulos que andavam com Jesus, que estavam com ele, que recebiam o ensinamento, não conseguiram expulsar o adversário. Os discípulos que tinham outrora recebido ordem para que fosse de casa em casa, levasse alforje, não aceitasse nada, louvasse o nome do Senhor à beira do caminho, a casa que abrisse a porta para eles saudassem e aliciassem com eles, e o Senhor tinha falado que eles pisariam em serpentes e escorpiões, que eles também iriam dar ordem, os diabos, as pessoas endemoniadas seriam libertas, E agora eles dão de frente com um quadro em que eles não conseguem expulsar o espírito maligno. A palavra de Deus fala que Jesus chega e os escribas correm para Jesus, e começam a falar. E Jesus, ele vê no estado daquele jovem, ele começa um diálogo com aquele pai. E ele começa a perguntar para aquele pai se ele tem fé. O pai, louvado seja o nome do Senhor, fala que tem fé, mas ao mesmo tempo, lá na frente, o mesmo que falou que tem fé, pede ao Senhor Jesus que ajude ele na sua incredulidade. Ou seja, a gente não pode cogitar em dois pensamentos. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé. Porque tem coisas que só a fé, a oração e o jejum que vai fazer movimentar, louvado seja o nome do Senhor, vai fazer movimentar com que a gente possa obter aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Ali o Senhor Jesus ensinou para os discípulos que muitas das vezes falta em nós e faltou neles orar, jejuar e buscar a presença de Deus. Porque tem espírito maligno, meu irmão, que é surdo e mudo. Ele não vai sair através só da palavra, porque eles não ouvem, eles não escutam. E é o que acontecia aqui com a vida desse jovem. Esse jovem, ele estava precisando de uma libertação. E Jesus, nós conhecemos na sua palavra que ele vivia buscando, ele vivia jejuando, ele vivia se separando, ele vivia consagrando a sua vida, nos dando um exemplo de como nós temos que ser hoje. Nós temos que buscar a presença de Deus, porque nós sabemos que vamos lidar com situações, louvado seja o nome do Senhor, que não vai ser um louvor, situações que não vai ser um corinho, situações que não vai ser uma marcha que vai libertar, mas sim o poder da oração, do jejum, da busca ao Senhor Jesus, porque o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nos deixou um exemplo que nós temos constantemente que estar dobrando o nosso joelho e orar a Ele, rogar a Ele e jejuar, porque Ele falou, a gente não vai viver do pão, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então o que liberta o ser humano é a palavra de Deus, é o jejum, é a oração, é a busca, é o encontro com o Espírito Santo. Então Deus nessa manhã está nos ensinando que tem casca de demônio que só cai com jejum e oração. Tem casca de demônio que não vai sair de qualquer maneira. Jesus ensinou os seus discípulos ficarem envergonhados e perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos tirar esse demônio
desse menino? Era porque faltava jejum e oração. Jesus mesmo falou, vocês não jejuam e não oram porque eu estou convosco, mas fará um tempo que eu vou subir. Então Jesus, ele nos ensinou que haveria um tempo que Jesus não estaria mais na terra, mas ele iria subir e nós estaríamos com ele. Então nessa manhã Jesus vem nos ensinar que nós temos arma, temos que buscar as armas para lutar contra principados e contra potestade. Ele nos ensina que tem principados e potestades que não vai sair de qualquer maneira da vida do ser humano. Então nós temos que buscar autoridade. Autoridade não é ser autoritário, mas termos autoridade para colocarmos a mão e o demônio ser jogado por terra. Hoje em dia colocamos a mão e o demônio fica ali brincando, ainda bate um papo, se bobear, ainda chama pro café. Desculpa, irmão, mas a verdade tem que ser dita, entendeu? Nós temos que buscar, e quando eu falo nós, a palavra corta para mim, corta para vocês também, né? Nós temos que buscar a presença de Deus para nossa vida, que nessa manhã o Senhor Jesus nos dê graça, nos dê ânimo e nos dê sabedoria para nós meditarmos na palavra do Senhor, porque muitas das vezes achamos que temos fé, né? Esse pai falou, eu tenho fé, mas depois ele reconheceu e falou com o Senhor Jesus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque ele passava tanto tempo naquela situação com aquele filho que ele já estava incrédulo que o seu filho seria liberto. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus colocou a mão sobre aquele jovem, louvado seja o nome do Senhor, aquele jovem caiu e o demônio sacudiu ele de um lado por outro, mas todos eles saíram e esse jovem foi liberto. A palavra de Deus fala que ele ficou como morto, mas ele foi liberto para a honra e glória do nome santo do Senhor. Que vocês possam meditar nessa palavra nessa manhã. Assim eu agradeço a minha oportunidade e assim eu deixo para vocês essa palavra de meditação. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.